Oi, gente, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Franchini, sou médica veterinária, sou terapeuta, trabalho com medicina integrativa, acupuntura, sou educadora física e hoje eu vim falar sobre raças de cães, sinofilia e alguns problemas que estão acontecendo nessa área. Primeiro eu queria falar assim que eu frequento a sinofilia faz muitos anos, uns 30 anos mais ou menos. Eu, há 30 anos atrás, eu comprei duas Schnauzers fêmeas e eu pretendia começar uma criação e tive durante um tempo uma criação de Schnauzers. Frequentei exposições, frequentei a sinofilia, fiz parte de clube, enfim, sempre fui engajada. Sinceramente, assim, eu muito poucas vezes eu presenciei maus tratos, não vou falar que não exista, mas do pessoal que cria, né, que expõe, é muito difícil. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre a minha história com cães de raça e para o que eles servem, e eu vou falar como veterinária também, às vezes os erros, o que é bom de ser sinófilo e veterinário ao mesmo tempo, quais são as vantagens de saber sobre sinofilia, você clinicando, sabe, você tem um diferencial muito grande em relação aos seus colegas, porque tem algumas coisas que são típicas de raças, e se você não é atualizado nisso, você acaba errando. Então, assim, eu comecei com o Schnauzer e tenho Schnauzer até hoje, não crio mais. Tenho 4 Schnauzers aqui. Tenho 2 Pinschers pela raça que eu acabei de me apaixonar. Então, assim, eu gostaria de falar, não vou entrar em discussão com protetor nem nada, eu queria falar a respeito de todo um trabalho que querem jogar no lixo, que é o pool genético de cada raça, o que foi feito durante séculos, né? Tem cães aí que tem muito tempo, que desde o Império Romano, e simplesmente querem acabar com isso, né? Que a gente, sem os cães de raça, acaba o mercado pet, simples assim, né? Não vai existir. Aqui no Brasil, nós somos o segundo em número de cães, e registros e fábrica de ração, de medicamentos, enfim. Então, tudo isso, imagina a cadeia de empregos que está relacionada a isso. É lógico que eu não defendo nenhuma fabriquinha de cães, mesmo porque essas pessoas não estão interessadas em genética, em melhoramento de temperamento, de saúde, que eu acho que isso é importante. Não adianta você fazer um shih tzu extremamente extremado, né, com aquela cara extremadinha e não conseguir respirar. Não adianta você fazer um pug extremamente extremado e não adianta fazer um bulldog que não consiga respirar. Lógico, isso tem que ser mostrado, entendeu? Então vamos no assunto. Então, falando da minha raça, né, de eleição que eu sempre tive outras raças, lógico, mas porque eu sempre trabalhei com criadores, eu como veterinária. Então, o Schnauzer ele tem algumas particularidades de saúde que, se você não souber,
né, você não sabe tratar, você vai às vezes errar aí no diagnóstico. Então o que a gente tem que tomar cuidado? O Schnauzer ele tem problema renal, algumas linhas de sangue têm problema renal, algumas linhas de sangue têm problemas de pelagem que eu digo de pele mesmo. Não só aquela que a gente chama de síndrome do comedo, que parece várias pústulas, né, no dorso, pápulas e pústulas, e como se fosse espinhas, né? O Schnauzer tem muito isso, além dos problemas renais, tem alguns problemas com dente também, não estou falando de mordedura, problemas com cálculo dental, enfim, doenças periodontais, que são bem características, a gente tem que tomar esse cuidado. O Schnauzer é um cão, como qualquer outro que faça o hand stripping, é preciso fazer o hand stripping, porque quanto mais se passa a máquina, então, aí o proprietário não sabe disso, o veterinário não sabe disso, e aquele cachorro só vai piorando e passando máquina, piorando a pele e passando máquina. Então, o veterinário também tem que saber um pouco de grooming, tem que saber que aquele cão não se faz tosa na máquina. O ideal seria que não, principalmente os cães que têm essa pele ruim. Eu tenho um cão assim. Eu tenho um cão que se passar máquina, então ele é totalmente feito na faquinha, e mesmo assim, feito na faquinha, com shampoo extremamente adstringente, ele toma banho com a argila, para manter, porque ele tem essa pele muito irritadiça, extremamente apta a pegar, né, a proliferar bactérias, ectoparasitas, porque esses cães, por causa da pobre imunidade da pele, os ectoparasitas parece que fazem a festa, sabe? Isso estou falando pulga, carrapato, tudo. Parece que aquele cão ele fica mais propenso. Então tudo, ele tem que usar coleira, ele tem que tomar comprimido, enfim. Então o Schnauzer é um cão propenso a ter problemas de pele. Então o Schnauzer e a argiloterapia, principalmente a argila verde, eles têm que ser muito amigos. Aliás, não só o Schnauzer, como todos aqueles que fazem hand stripping, como Scottish, o Cairn também tem, eles têm uma pele mais oleosa, porque eles foram feitos para isso, né? Para serem caçadores, entrarem, cavarem. O pelo é resistente, o pelo tem que ser forte, né? O Scottish, as pessoas não sabem dessa particularidade, mas ele tem que ser deixado o pelinho na orelha, porque na função dele de caçador de roedores, ele cava e aquela areia não pode cair na orelha dele. Então tem uma função, então tudo tem uma função, mesmo no grooming, na tosa, no trimming, que as pessoas falam. Então isso é muito, requer muito estudo. Eu fui aprendendo durante os anos, quando eu nem era veterinária. Fui fazer veterinária, eu já frequentava a sinofilia, isso a gente vai aprendendo, né, estudando as raças, gostando das raças e não criticando, elas têm uma função. E digo mais, gente, cachorro ama trabalhar, o que eles mais querem na vida é terem um trabalho junto ao humano, eles ficam gratos, eles ficam felizes, eles têm que ter um trabalho, não é só ficar do seu lado assistindo TV e comendo, entendeu? Graças a Deus, os meus cães têm espaço, eles correm, eles vão para o mato, eles vão ser o que eles foram feitos para ser, cachorros. Eles não são humanos, eles são cachorros, são tratados como meus filhos, sim,
mas eles são cachorros. Outra particularidade que eu vou falar aqui de saúde, né? Tô falando de saúde. Yorkshire. A pessoa compra um Yorkshire desse tamanhinho, né? Bebezinho. E compra e põe a raçãozinha lá, a água e vai trabalhar. Entendeu? Aquele cãozinho, o York, ele tem uma tendência muito forte de ter hipoglicemia. Ele não come o suficiente, ele precisa de atenção. Aquele bebê precisa de atenção, de ser alimentado a cada 3 horas. Aí a pessoa chega, o cachorro está convulsionando, porque ele está tendo uma crise hipoglicêmica extrema, com o epistótomo, com a cabeça virada, olho virado, aí leva no veterinário totalmente leigo dessa parte sinófila, e o colega interna como sinomose, porque parece uma crise convulsiva de sinomose, e sendo que só um pouco de glucose de milho na boca, o cachorro volta ao normal, né? Então, se medisse ali a glicemia do animal, veria que está muito baixa, ou um sorinho glicosado, enfim, e tudo voltaria ao normal. Então, essa parte veterinária e sinófila é muito, muito interessante, porque você acaba salvando um cachorro e orientando melhor o seu cliente que acabou de adquirir aquele cãozinho. Aí vão me perguntar, Cláudia, você não é a favor da adoção? Lógico que eu sou, óbvio. Já adotei muito, já adotei gatos, meus gatos são tudo vira-lata. Já tive cão vira-lata, é que todos os cães que eu tive de trabalho são de raça, né? Porque a gente frequentava o grooming, porque eu frequentava exposição. Eu sou super a favor da adoção, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar isso bem claro. Eu só acho que a pessoa tem o direito de querer alguma coisa que sirva extremamente para ela. E eu sei que um cachorro de raça bem criado, e se você ler o padrão e como é o temperamento daquele cachorro, você vai saber exatamente o que você vai levar para sua casa. Não foge muito daquilo. Um Shih Tzu, por exemplo, um Shih Tzu que morde, um Shih Tzu agressivo, é fora de padrão. É muito fora de padrão. Você pode ter certeza que tem mistura com Lhasa. Então, o Shih Tzu, como vai ser um Shih Tzu? O Shih Tzu vai ser aquele tapetinho que vai ficar deitadinho no seu chão, ele vai parecer um esfregão, ele vai te encher de beijo, ele vai te fazer festa o dia inteiro, aquele rabinho não vai parar, né? E ele vai ter probleminha com o olho, ele vai ter probleminha com o nariz. Então, se você comprar sabendo disso, você vai saber exatamente o que você está comprando. Diferente do que você ir lá no abrigo e adotar um cachorro, um filhotinho, que você não sabe nem que tamanho vai ficar, como que ele vai ser, se você vai estar disposto. Então, assim, é como você adotar uma criança. Você não sabe como ela vai ser, entendeu? Mas se você tiver desprendimento bastante, você for aquela pessoa que tem desprendimento. Eu vejo pessoas que, sabe, que adotam crianças excepcionais, que adotam crianças doentes. Eu acho lindo, maravilhoso. Que desprendimento desta pessoa, que alma iluminada. Assim como aqueles que resgatam cães extremamente vulneráveis e machucados. Eu tenho aqui uma, sabe, que chegou praticamente morta. Sabe? Só que às vezes a pessoa quer um cachorrinho pequenininho, que caiba no apartamento, que seja de tal temperamento, assim. Então, a gente tem que respeitar esse livre-arbítrio. Defender, sim, os bons criadores e defender, sim, uma criação consciente, enfim, colocando regras nessa criação, colocando regras
como se vender, ou enfim, porque eu acho que tem que ter a venda, porque se tem um gasto extremo, sabe? Eu convivi muito com criadores e já criei, sabe? Criador não tem fim de semana, não tem dia, não tem noite, não tem feriado, não tem Natal, não tem Réveillon. Eles ficam o tempo todo atrás dos cães. Criador de bulldog inglês, então, 2 palitinhos, né, em cada olho, nasceu a ninhada, por isso que é tão caro, entendeu? Porque se você filmar o dia a dia de um criador de bulldog inglês, você vai ver que são 2 palitinhos e a pessoa não dorme, porque a cachorra deita em cima dos cachorrinhos, e tem que ficar lá pondo para mamar cada 2 horas, tira. Então as pessoas não sabem o trabalho que dá, o gasto que dá uma criação consciente. Eu não estou falando de fabriquinha. Os criadores que eu conheço são assim, colocam a ninhada dentro do quarto, junto com a mãe, entendeu? Dentro de um cercadinho, e a pessoa dorme 24 horas olhando para aquela ninhada, cuidando, tem berçário, esses são os criadores que eu conheço. Já fui em N canis, eu atendo canis. Então, isso é uma criação, entendeu? E essas particularidades de cada raça, assim como tem o Spitz também tem um pouco de hipoglicemia, assim como o York. O Pug, por exemplo, não pode com uma hipertermia, ele não pode em lugar muito quente transportar esse animal numa caixa quente, num carro quente. Já vi Pug infartar, Lhasa Apso morrer no secador de pet shop, porque o Lhasa Apso ele infarta. Então são particularidades de raças que o veterinário precisa saber e precisa defender, sabe? Porque a gente tem que saber que cada raça tem uma particularidade e que isso faz da nossa profissão tão grandiosa, de saber de tudo isso. Não é só um cachorro, ele é um cachorro Lhasa Apso. Ele é um cachorro, é um pug. E o vira-lata em si, que o pessoal acha que não fica doente, às vezes é o que tem tudo. Todas as doenças junto e mais um pouco. Tumor, então, que dá em vira-lata, vocês não têm ideia. De tumor do cérebro à unha do pé. Não tem, não é isso que o vira-lata não fica doente. Fica. Só que eu acho justo a criação consciente, que todo mundo saiba o que cada particularidade de cada cão. Inclusive, os groomers também, os tosadores, eles têm que saber quais as particularidades das raças que eles fazem a pelagem. De saúde, de tudo. Qual é o histórico, para que elas servem, entendeu? Até para conversarem melhor com o seu cliente. Então, eu estou lembrando de algumas particularidades e eu vou falando. Por exemplo, o Rottweiler, que é um cão extremamente forte, né, para a vista dos outros. O Doberman também. É um cão extremamente frágil a viroses. Tanto que a gente acaba vacinando 3, 4, 5 doses da V8 ou da V10. Os criadores dessa raça podem atestar o que eu estou falando. Então, apesar da robustez, ele é um cão frágil. O pastor alemão, né, que na verdade é um compêndio ambulante, o Shar-Pei, que tem o problema de olho, de entrópio, ectrópio, o problema de dobras, o Bulldog, que tem um problema nas dobras. Então, são algumas particularidades de saúde que são importantes de ser levado em conta. São talvez os pontos negativos, mas também nós temos que saber quais são os pontos positivos. Para que esse cão serve? Os veterinários e os tosadores, eles têm que
orientar o seu cliente a como lidar com aquela raça, para que ela foi feita, para que ela serve, por que o cão não está atendendo as expectativas de repente, porque não adianta, sabe? Ele é um cão que serve para uma tal coisa e não serve para outra, né? Eu me lembro uma vez, foi muito engraçado, porque eu estava com uma Beagle e eu fui apresentar na exposição. E eu queria que ela andasse com a cabeça para cima, tal. E ela toda hora abaixando, e ela queria cheirar, né, o chão. Eu não me lembro quem foi que falou para mim, um handler, acho que foi um handler, ou foi o próprio juiz. Ele falou, não puxe, porque ela é um cão de rastreio. Então ela está fazendo a função dela. Vá mais devagar e que ela vai andar te acompanhando sem cheirar tanto, enfim, me deu uma dica ali, né? Então você vê, nós estamos tentando que o cachorro de rastreio ande com a cabeça assim e ele é feito para rastrear, não é? Então a gente tem que saber, e essa função dos cães foi tão bem estruturada que esses cães têm o DNA deles, eles já vêm impressos, sabe? Todo aquele comportamento, todo aquele histórico, tudo que eles sabem, aquela sabedoria daquela raça já vem pronta. E é muito bonito de se ver isso quando aquilo acontece. Eu tive uma vez um perdigueiro, né? Um pointer. E isso há muito tempo atrás, eu era criança. E porque eu queria um pointer. E ele dormia comigo, era um mimado, ele era um cachorro super Nutelinha, bebê, dormia comigo na cama. E uma vez nós fomos viajar e paramos num sítio. Assim que esse cachorro desceu do carro, ele olhou as galinhas e apontou. Ele fez uma ponte exatamente como nos livros. E ele apontou direitinho como um pointer deve fazer. Aquilo foi de arrepiar, entendeu? Ele tem isso dentro da história dele, ele tem a função dele dentro da história dele. Olha como isso é bonito. O que não pode é ser jogado fora. O que não pode é fabriquinha, cruzar, cruz credo, Deus me livre, e estragar essa história inteira. E pior ainda, proibirem tudo. A brincadeira, né? Então, gente, eu gostaria até de que vocês comentassem aqui embaixo. Primeiro, se gostaram, deixa o seu like e se inscreva no canal. Que vocês pedissem qual raça vocês gostariam que eu falasse mais profundamente. As dúvidas a gente vai respondendo. E eu espero que vocês continuem aqui no canal, que a gente vai colocar um monte de coisa legal. Além das entrevistas com os groomers e sinófilos. E também que aqui o canal faz parte das terapias. Nós vamos falar de terapias integrativas. Vamos falar com terapeutas. Fiquem de olho aí, tá bom?